Bom, meus amigos, Luiz Felipe Pondé fez um tweet bem polêmico que diz: Bolsonaro está comprando as polícias como Chaves fez na Venezuela. E o Legislativo e o STF estão deixando. Vão dividir a grana entre eles e nos ferrar. Este é o país que o PT nos legou. Aí vocês imaginam, né? Ele foi, claro, criticado duramente por bolsonaristas e por petistas. Eu vou falar disso tudo, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative lá as notificações e, claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Tudo isso é extremamente importante para o nosso trabalho aqui no canal Politizando. Pessoal, eu não vou me ater aos detalhes da primeira parte do texto, dessa relação que ele faz de Bolsonaro com Hugo Chávez da Venezuela. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma live que o professor Marco Antônio Villa fez recentemente, em que ele trata das semelhanças e das diferenças entre o que o Bolsonaro faz agora e daquilo que tem acontecido já há alguns anos na Venezuela, com Chávez e também com o atual presidente Nicolás Maduro. E, claro, os bolsonaristas saíram em defesa do presidente. E aí o argumento deles é que a bolsa está batendo recorde. É inacreditável, né? O agronegócio está bombando, o PIB cresceu 1,2% no primeiro trimestre. O país, na ideia deles, está lindo, maravilhoso, tudo certo, fechado com Bolsonaro até 2026, alguns falam até 2030, não sei como. E aí, a mil maravilhas. Talvez eles sejam aí investidores na bolsa, ou sejam bilionários, alguém que sim esteja sendo beneficiado por esse governo. Eles não falaram, por exemplo, na queda da renda, apontada aí por alguns estudos de 10%. Não falaram do desemprego recorde no mesmo período em que o PIB cresceu 1,2%. Do número recorde de desalentados, ou seja, aqueles que desistiram de procurar emprego. Da inflação que volta a preocupar muitas famílias. A inflação de alimentos é algo que já é realidade, não é de agora, desde o ano passado. Basta ir no supermercado e comparar com o preço que você pagava há um ano, há 2 anos. E aí, do outro lado, nós vemos os petistas super revoltados com a afirmação do Pondé. E, claro, os petistas saíram em defesa do PT, alegando que o partido foi vítima da Lava Jato, do golpe em 2016, das fake news e discurso de ódio na campanha. Beleza, eu estou entre aqueles que concordam que o PT sofreu sim perseguição na Lava Jato, que em 2016 nós tivemos um golpe no país que levou a ex-presidente Dilma ao impeachment. Eu não nego isso. Que teve sim fake news contra o PT, contra Ciro Gomes, e não só contra o candidato petista. Teve fake news sim na campanha de 2018. Teve discurso de ódio? Tá. Só que o problema é que os petistas acham que foi só isso que elegeu o Bolsonaro. E aí é que está o problema. Esse é o detalhe. Eles se recusam a assumir os erros do próprio partido enquanto o PT esteve no poder. E eu me arrisco a dizer que se a economia, com os 13 anos de petismo, estivesse indo tudo bem, olha, a Dilma estaria fortalecida no Congresso. Muita gente ia olhar para a corrupção e tudo bem, mas o meu bolso está cheio. O problema é que a economia, com a Dilma principalmente, ela entra numa crise impressionante. A Dilma derrubou o PIB do país em 2 anos ali em praticamente 7%. E aí o povo sente isso. E já antes, o que o país viveu nos períodos petistas foram voos de galinha. O que está acontecendo, o que deve acontecer em 2021. Você cresce amparado ali pelo boom das commodities. E todas as vezes que a esquerda ou parte dela se recusa a aceitar esses erros, nós estamos simplesmente maquiando uma realidade que o povo sentiu. O povo pode ser que ele vá se esquecendo com o tempo, mas ele vai dizer assim, mas eu lembro, naquela época eu perdi o emprego, naquela época eu perdi renda, naquela época eu perdi qualidade de vida. Enfim, então se a gente não entender que não foi só fake news, discurso de ódio, Lava Jato e golpe que elegeram Bolsonaro, a gente vai demorar a fazer um processo de reconciliação com o povo. Nós tivemos no governo petista desindustrialização como nunca nessa história, como Lula gostava de dizer, né? Não teve reformas estruturais. Nós tivemos corrupção, sim. Vamos pegar só o Palocci. Palocci não era um aliado
Você fala, puxa, me aliei àquele político e ele... Não, Palocci era braço direito e braço esquerdo do petismo. Foi coordenador de campanha, ministro da Fazenda com Lula e ministro da Casa Civil com Dilma. Ele foi conselheiro da Petrobras. Palocci fez delação premiada e fechou um acordo com a Lava Jato. Ele devolveu, ou seja, é réu confesso. Devolveu em torno de 100 milhões. Então a gente vai negar que isso existiu? Então tudo isso foi formando um caldo que deu em 2018 numa rejeição, num antipetismo que era a força dominante na época. E Bolsonaro, com aquele discurso raso, com facada, com um monte de coisa, soube aproveitar esse caldo todo, surfou na onda do antipetismo e se elegeu. E aí o Paulo Henrique Amorim, já falecido, tem vídeo dele circulando na internet de 5 dias antes das eleições. E assim, eu já vi esse vídeo várias vezes e não me canso de revê-lo. É impressionante, eu vou deixar o link na descrição, não deixe de assistir, são 3 minutinhos. E ele começa falando da justiça com Moro, Fux e Globo, que sim, ele claro, reconhece e acusou isso na data, da perseguição, que não é que o PT sofreu, a perseguição, de certa forma, à política como um todo. Porque políticos de diversos partidos tiveram seríssimos problemas com a perseguição da Lava Jato. E aí Paulo Henrique Amorim continua dizendo, resultado das pesquisas mostra de forma assustadora que a maioria dos brasileiros não quer saber do Lula. Antipetismo, antilulismo, se querem essa expressão. E eles citam a frase de Albert Einstein, a insanidade é repetir os mesmos erros e esperar resultados diferentes. E aí ele cita, Lula errou quando escolheu Dilma poste e errou quando escolheu Haddad poste. Repetiu o mesmo erro e não podia esperar resultado diferente. Fecha aspas para o Paulo Henrique Amorim. Eu nem gosto de usar esses termos poste, eu evito aqui algumas adjetivações no canal. Eu não chamo Bolsonaro de Bozo, não chamo, enfim. Eu tento chamar cada um pelo seu nome, né? Evito ao máximo algo desse tipo, mas ele disse. Repetiu o mesmo erro e não podia esperar resultado diferente. Eu até digo que o resultado nas urnas foi diferente, porque a Dilma pelo menos ganhou, o Haddad nem isso. Lembrando que o Haddad, 2 anos antes, em 2016, tentou se reeleger prefeito de São Paulo e teve menos votos do que os votos brancos e nulos. Sentado na cadeira de prefeito. E aí o PT pensou, opa, vamos pegar esse candidato que acabou de perder uma eleição, na cadeira, com a máquina na mão, e achou que isso daria certo para presidir o Brasil. Só para a gente ver o nível. Abre aspas de novo, Paulo Henrique Amorim. Para não perder a hegemonia na esquerda, Lula, de dentro da cadeia, emparedou Ciro. Lula manteve uma falsa candidatura até o fim. Deu um cavalo de pau na beira do precipício e jogou o Haddad lá embaixo. Hoje, quase 3 anos depois desse cavalo de pau, já que todo mundo sabia que o Lula estava inelegível, aqueles recursos foram só para inglês ver, para falar que tentaram e segurar ali a candidatura até o limite. Hoje eu posso dizer que jogou não o Haddad no precipício, jogou o Brasil, jogou eu, você que me assiste, todo mundo, com aquele teatro de péssimo gosto. Todo mundo sabia que aquilo ia dar errado. Mas é quando ele fala que é para manter a hegemonia, ou seja, o PT sabia que ia dar errado. Mas faz aquilo, como me parece que o próprio Zé Dirceu andou falando algo nesse sentido, né? Beleza, mesmo se a gente perca, o país vai sangrar na mão do Bolsonaro, e em 2022 a rejeição ao PT diminui e a gente volta para o poder. Sim, talvez a Dirceu esteja certo, porque o país está sangrando na mão do Bolsonaro, e a gente observa que hoje quem está liderando as pesquisas é o PT, é o Lula. Então, agora, se isso vai dar certo do ponto de vista eleitoral para o partido, não sei, vamos esperar para ver. Mas me parece que está dando muito errado para o Brasil. Então não se pode pensar em projeto de poder quando se está vendo que a gente está presenciando agora, em que Lula, por exemplo, praticamente não fala nada sobre fora Bolsonaro, não assinou nenhum pedido de impeachment. Abre aspas de novo, Paulo Henrique Amorim. O Haddad não tem culpa de nada, ele é apenas o homem errado no lugar errado na hora errada. 5 dias antes das eleições. O Datafolha
como Paulo Henrique Amorim chamava, e o Globop, referindo-se ao Ibope, dizem repetidamente que o único com segurança que derrota Bolsonaro no segundo turno é o Ciro. E agora a parte mais... difícil falar em parte mais chocante, mas vejam, Paulo Henrique Amorim, não dá para falar que ele é direitista, fascista. Se Bolsonaro for eleito, que é o que indicam as pesquisas agora, Lula tem culpa. E o pai do Bolsonaro, quem pariu o Bolsonaro foi o Moro, que destruiu a política. E depois o Moro vai virar ministro para concluir a aberração de tudo que foi a Lava Jato. Então, meus amigos, vejamos, voltando ao Pondé, quando ele fala que, de certa forma, este é o país que o PT nos legou, ele não está de todo errado, não. PT tem responsabilidade, sim, na existência de Bolsonaro. Na verdade, eu estou entre aqueles que acreditam que Bolsonaro só existe por conta dos erros e das contradições do PT enquanto esteve no poder. E certa feita, o Pondé foi questionado se ele se sentia culpado pela eleição de Bolsonaro, já que o Pondé sempre foi um crítico muito duro do PT. E ele disse: não me sinto culpado. Não coloquei o Bolsonaro no poder. A história do PT é muito mais responsável pelo que acontece no Brasil do que pessoas como eu. A gente precisa refletir sobre isso. Não para ficar nos auto-chicoteando, nem ficar fazendo um tipo de penitência, mas é no sentido de nos reconciliar com o povo, como eu já disse, porque senão a gente arrisca ou fortalecer o próprio Bolsonaro até as eleições, ou a gente até vence em 2022, quando eu falo a gente, alguém do campo progressista, ou pelo menos dito progressista, mas se repetir as velhas práticas, como Lula parece estar disposto, baseado nos seus comportamentos ultimamente, nós corremos o risco de, em 2026, abrir espaço ou para o próprio Bolsonaro, se ele não for punido, ou para a eleição de um Bolsonaro 2.0, que é, digamos assim, um Bolsonaro sem essa truculência que o nosso atual presidente tem, mas que continuará desmontando o Estado como este está desmontando. Meus amigos, muito obrigado pela presença, pela participação aqui no Politizando. Agradeço a todos e quem puder, se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, se gostou do vídeo, deixa o like. Valeu, pessoal, até o próximo.